Qual o assunto que eu quero falar? Nós estamos convivendo. Essa semana foi uma semana marcada com uma declaração do presidente Lula sobre o aumento do preço dos alimentos na gôndola aí do supermercado. E ele disse uma frase que foi a seguinte: olha, quando você chegar num supermercado e o preço do alimento estiver alto, não compre, né? E foi muito criticado por isso. E eu acho que ele errou também, né? E ele errou. Não deve falar isso. E aí, mas as críticas que vieram da imprensa, sobretudo de economistas que se posicionam, né? Economista do Copom, pessoal, do Copom não, da Focus, né? Esses economistas que servem, que referenciam ações do Copom, que aumentou a taxa de juros, que é a maior do mundo hoje. Hoje, 12,25%, né? Então, veja bem, olha, tá vendo? Não pode falar isso, porque aquele... E aí, o que que esses... Eu ouvi muitos economistas, poderia citar nome aqui, não vou citar, que disseram o seguinte: olha, não precisa falar isso, porque as pessoas que vão comprar, elas sabendo que o preço está alto, elas não compram. Elas optam por algum produto alternativo, porque simplesmente elas não têm renda, não vão comprar. Nossa, que legal, né? Só que quando o argumento para se aumentar a taxa de juros foi justamente ao contrário. O argumento para aumentar a taxa de juros no Brasil foi porque aumentou o dólar, aumentou os juros e o produtor, a demanda vai aumentar, isso aí vai pressionar mais ainda a inflação, e isso vai perder o controle porque vai aumentar a demanda. E agora eles dizem que existe uma sabedoria do consumidor, que o presidente não precisa falar nada disso, porque o consumidor simplesmente ele vai buscar alternativas. Ele sabe disso melhor que o presidente, foi o que os economistas disseram, porque eles é que vão fazer as compras, eles que sabem o que eles têm condições, que condições eles têm de comprar. Então não existe pressão inflacionária por parte de demanda. Isso não existe. Pressão inflacionária por parte de demanda, como eles disseram lá atrás, isso o pessoal do Fox, isso o pessoal do Copom, não existe justificativa para aumentar tanto a taxa de juros. É muito estranho. Quando nós olhamos para a taxa de juros no Brasil, é de se espantar. O Brasil hoje tem a maior taxa de juro real do mundo, né? Nós estamos com uma taxa de juros real muito maior, por exemplo, do que a da Alemanha. Taxa de juros na Alemanha é 0,36%. A Alemanha que está indo, hein? Está indo por terceiro ano de recessão. Eu estou falando de recessão, não estou falando de depressão. Depressão é quando existe uma anemia do consumo. Mas a recessão pressiona a inflação. E eles estão com juros de 0,36%. Aliás, a Europa inteira, Suécia é 0,18%, Suíça é 0,34%, o Canadá é 0,46%, certo? A China é 1,14%, os Estados Unidos, que têm inflação pressionada, mas eles têm cautela com relação à taxa de juros, o juro real lá é 1,12%, eu estou falando de juro real, gente. Estou falando de juro real. E o juro real do Brasil, pasmem, hoje o nosso juro real é maior que o da Argentina. O da Argentina é 6,14%. O do Brasil é 9,18%. 9,18%. O da Argentina é 6,14%. Aí a Rússia, que está em segundo lugar, 8,91%, com guerra, né, com sanções econômicas, coisa que não existe no Brasil, né? Então tem alguma coisa errada aí, que interesses são esses? Nós temos que questionar a sociedade brasileira, aqueles que são os consumidores, aqueles que são os produtores, que vivem, né? Aqueles que são acionistas também, que compram derivativos, que são derivativos de soja, de milho, não derivativos de juros futuros, não especulam com juros futuros. Precisa acontecer alguma coisa nesse país. Não é possível que nós possamos conviver com uma taxa de juros absurda dessa, que penaliza o consumidor,
e quando penaliza o consumidor, penaliza a sociedade inteira. Você simplesmente inibe um círculo virtuoso da economia, inibe o crescimento. É muito bom para quem compra título do governo, que até onde eu vi, 46% dos títulos do governo negociado tem como reajustado de acordo com o reajuste da Selic, que é essa taxa de juros que está aí, né? O Brasil com essa taxa absurda, acima de 9%, dessa forma não vai dar, dessa forma nós não vamos nos desenvolver. E olhando para o mundo, né? Que coisa, né? Tem Japão aí com taxa de juros real abaixo de 1%, Dinamarca, Holanda, a Europa inteira que está em crise, passando por recessão, mas as taxas de juros, elas dificilmente passam de 1%. Juro real, e o juro real no Brasil, 9%, com a economia aí crescendo acima de 3%, taxa de desemprego 6%, né? E reservas cambiais acima de 350 bilhões de dólares. Não dá para entender, tem alguma coisa muito estranha acontecendo e quem produz, você produtor, está pagando um custo alto. Você consumidor está pagando um custo alto. Isso aí não está certo, precisa acontecer alguma coisa, né? E eu acho que esse diálogo está muito raso. A conversa sobre taxa de juros no Brasil está muito rasa e os economistas também estão fazendo comentários rasos. Se não existe inflação, se a inflação não é impulsionada